Olá pessoal, eu sou o Wagner do Clube do Tabuleiro de Campinas e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer o jogo Sudoku, assim, saindo daquela versão número que a gente tradicionalmente conhece e fazer uma coisa mais para criança, ser um jogo mais para criança, né? Para que se torne mais divertido. Sudoku, pessoal, é um passatempo. Você acha, esse aqui é uma revista que a gente achou em banca de jornal e tem aqui todos os níveis, vocês devem conhecer. Qual que é o objetivo nesse jogo? É você colocar todos os números de 1 a 9 em cada casa. Cada quadrado aqui contém 9 espaços e os números não podem se repetir. E o número também não pode repetir na coluna total e na linha horizontal total. Por exemplo, 1, que está nessa linha de cima, ele não pode ocupar nenhuma dessas casas, porque horizontalmente ele já ocupou um espaço, e nessa coluna também. E o segredo é você preencher todos os espaços. Só que utilizando o número, você tem um pouquinho de restrição, porque não é todo mundo que gosta desse jogo. E como a gente aqui no Clube do Tabuleiro de Campinas, a gente gosta de fazer jogos para crianças, então a gente adaptou. O que a gente fez, pessoal? Pegou os números que é de 1 a 9 e a gente fez essa tabelinha aqui, ó, com bichinhos. 1 é o caranguejo, 2 é a tartaruga, 3 é o castor, 4 é o gato, 5 ali é o passarinho e 6 é o polvo. E nós fizemos as imagens em tampinhas. Essa aqui é a tampinha de leite. Basta juntar. Aí. Vocês fazem... Nesse caso aqui é um tabuleiro 6x6. Então você precisa fazer 6 animaizinhos de cada. Se fosse fazer para esse tabuleiro 9x9 aqui, seria 9 animaizinhos de cada. E aí você substitui. Você pega lá um nível que você quer. No caso esse aqui é o nível fácil. Tem uma carinha aqui embaixo, pelo livro. Então você substituiria. 1 é o caranguejo, então você colocaria um caranguejo em todo o número 1. E é o que a gente fez aqui. A gente pegou um modelo fácil para criança. A gente fez o tabuleiro no PowerPoint, imprimimos a laser colorido, colocamos contact frente e verso, que já é o padrão de quem acompanha nossas postagens, nossos vídeos, já sabe como é que a gente faz. E essa aqui é a posição inicial. Então a criança teria que colocar todos esses que estão do lado de fora aqui dentro, de forma que não repetisse aquela condição. Nenhum animal pode repetir linha ou coluna. Uma outra opção seria não fazer esses animaizinhos igual a gente fez, e simplesmente utilizar fichinha colorida. Esse aqui é o mesmo jogo desse, tá, pessoal? A diferença aqui é que a gente fez o tabuleiro com tampinha. Essa aqui é tampinha de leite, ela é maior. E as cores nós fizemos em tampinha de água. Isso aqui a gente comprou aquelas cartelinhas de adesivos, acho que da Pimaco, acho que é esse o nome. Você compra a cartelinha lá com 200 adesivos coloridos e simplesmente colamos em cima da tampinha de leite. Tá aí, ó. E o resultado é um tabuleiro bem colorido. Para diferenciar, como a gente aproveitou esse marcador que a gente tinha dos animaizinhos e fizemos amarelo é 1, rosa 2, verde é 3, azul 4, preto 5, vermelho 6. A gente tem até um colorido aqui, mas a gente não imprimiu ainda a referência. É bom ter uma referência, tá? E o objetivo aqui é a mesma coisa do outro lá. É você pegar essas que estão faltando, preencher de forma que cada espaço não tenha números repetidos, cores repetidas no caso, e nem na linha e nem na coluna. Para diferenciar, aqui repare que nós fizemos uma linha mais grossa para diferenciar os espaços. Aqui nós fizemos em verde e azul, ficou bem próximo, mas dá para você diferenciar aonde vai o conjunto. Então a ideia desse vídeo é mostrar para vocês que com um pouquinho de criatividade é possível fazer um joguinho bacaninha. Sudoku é um jogo muito legal. Vocês vão achar na internet tabuleiro 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, até eu já achei 23x23 para vocês terem uma ideia.
E lá vocês têm também nível fácil, nível médio, nível difícil. Aqui nós utilizamos o nível fácil, que entra muito animal. Quanto mais difícil o jogo, menos animais entram no tabuleiro. Então você tem mais animais para colocar, então você tem mais opções. E às vezes você tem alguns jogos em que você tem muitas opções para a mesma casa, então é mais complicado. Então, para criança, que é o nosso objetivo aqui, pegar um nível fácil. Na internet, se vocês colocarem lá Sudoku 6x6, 5x5, 9x9, vocês vão achar assim PDF de um monte de modelo. Aí basta substituir os números pelos animaizinhos que vocês vão fazer, e aí fica a criatividade de vocês. Para cada número, vocês fazem lá o que vocês acharem interessante. Inclusive não precisa imprimir, vocês podem desenhar e pedir para as crianças pintarem. Aqui, por exemplo, eu vou dar o exemplo, eu não vou jogar o jogo todo, tá? Mas vamos lá. Tartaruga, vamos começar então pelas que tem menos aqui. Tem o passarinho, o gatinho e a tartaruga. Eu vou começar pela tartaruga. A tartaruga, ela pode entrar aqui, porque nessa linha ela não entra, porque já tem, nessa não tem, essa aqui. Então, ou ela entra aqui, ou ela entra aqui. O gatinho, por sua vez, ele pode entrar nessa coluna, ele pode entrar aqui ou aqui. Então, é assim que você vai, por eliminação. No caso, a tartaruguinha aqui, nesse espaço aqui já tem, nesse espaço já tem, nesse espaço já tem, nesse espaço já tem. Então, ela entraria ou aqui, nessa casa, ou aqui, nessa casa. E é assim que você vai eliminando. O gatinho, mesma coisa, ele entraria em qualquer casa, menos nessa, porque ele já tem nessa linha. Ele poderia entrar aqui ou aqui, nessas duas casas. Depois, ela poderia entrar aqui ou aqui, porque nessa casa aqui já está ocupada, porque tem na horizontal. E é assim que você vai eliminando. Eu não vou fazer aqui o jogo, tá? Para não ficar longo o vídeo. Mas a ideia é passar para vocês isso. Vocês podem fazer um jogo muito interessante, que é o Sudoku, que embora seja matemático, e o pessoal não gosta muito de jogo matemático, onde você vai colocando números, vocês simplesmente substituem o número por alguma coisinha que vocês vão fazer, algum tema que vocês vão colocar. No caso aqui a gente colocou os animaizinhos. E olha só como é que ele ficou bonitinho. Dá para você jogar com as crianças. Existem tabuleiros, se esse aqui é um tabuleiro 6x6, existem tabuleiros 4x4, que é muito fácil, mas para criança pequena é interessante, porque você pode começar com um tabuleiro 4x4, inclusive utilizando as mesmas peças. Assim que a criança dominar o jogo, você parte para um tabuleiro 5x5, depois um 6x6, que é esse aqui, e aí você vai evoluindo, 7x7, 8x8, 9x9, 9x9 já é esse padrão aqui. E é bem complicadinho. Quando você pega um jogo assim, médio, difícil, o Sudoku, ele judia um pouco, porque você precisa pensar bastante aonde você vai colocar os números, e aqui no nosso caso as tampinhas com os animaizinhos. E é assim que você vai jogando. Joguinho muito interessante. Eu vou começar aqui com a tartaruguinha, só para vocês terem uma ideia. Eu colocaria aqui, porque aqui nessa casa já tem. Aqui está ocupado, então a única posição dela seria aqui. E por aí vai, aí você vai. Tartaruguinha já tem nessa linha, já tem nessa linha, já tem nessa linha, já tem nessa linha, já tem nessa linha. Só pode entrar nessa linha aqui, ó, nessa coluna. Tô falando linha, mas é coluna. Coluna com tartaruga, coluna com tartaruga, coluna com tartaruga, coluna com tartaruga, coluna com tartaruga. Então só falta aqui. Entraria ou aqui ou aqui. Como nesse conjunto já tem tartaruga, essa tartaruguinha só entraria lá. E a gente já colocou todas as tartaruguinhas. E isso a gente faz para todos os outros animais. E é assim que a gente vai colocando todos até fechar o jogo. Vocês entenderam? Então, façam em casa. Isso aqui a gente fez no PowerPoint, e teve uma arte, a gente teve um trabalho de fazer a arte, imprimir,
Mas esse tabuleiro você pode fazer com tampinha, igual a gente fez aqui com tampinha de leite, que elas são maiores. E ao invés de animaizinhos, a gente fez cores. Então, a gente substitui o jogo, os números por animais, por cores. Aí vocês inventam lá o tema que vocês acharem interessante. Basta entrar na internet, não precisa ir fazer o que a gente faz aqui, que é comprar para jogar, não precisa disso. Na internet tem um monte, vocês vão achar centenas, milhares de problemas para você resolver, desde os mais fáceis até os mais difíceis. Depois eu vou fazer um vídeo, pessoal, de um jogo Sudoku irregular, em que você não tem as casas assim certinha. São por cores e as cores elas entram uma dentro da outra. É só colocar, se vocês colocarem Sudoku irregular, aí vocês colocam 6x6, 9x9, não importa, vocês vão achar imagens na internet, vocês vão ver que o tabuleiro é colorido, por quê? Porque eles se misturam. Só que segue a mesma coisa, a mesma característica do Sudoku normal. Cada cor comporta só um animal, então, embora uma entre dentro do outro, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas é bem interessante aquele lá também. A gente vai fazer e depois a gente posta o vídeo para vocês. Então tá aí a ideia, pessoal. Sudoku é um jogo muito interessante, um passatempo bem interessante, é um desafio, é um jogo de desafio. É um jogo que pode ser matemático se você usar os números ou, igual a gente fez aqui, um jogo mais colorido, mais cheio de pecinha colorida. Não sei se isso complica ou não o jogo, mas a princípio não. Porque a ideia final do jogo é o mesmo do que é vendido, que vocês acham normalmente por aí para comprar. Então tá aí a dica. Façam as pecinhas, pode utilizar tampinha, aí vocês aproveitam as tampinhas. Se vocês não quiserem imprimir, colocar contact igual a gente faz aqui, ó, fica até com brilho, fica bonitinho. Faça o desenho lá, recorta, cola na tampinha, dá para as crianças pintarem, recorta e depois cola nas tampinhas. Pode variar o tema, você pode fazer arvorezinha, você pode fazer fruta, você pode fazer animais, você pode fazer peixe, animais da floresta. Então dá para você fazer assim um tema muito legal. E basta pegar um modelo na internet e vamos fazer. Aí você pega lá, imprime, existem sites que você gera, inclusive, o Sudoku que você quer. Então, você quer um Sudoku 6x6, ele vai gerar um para você, que aí você escolhe o nível fácil, médio, difícil, ele vai gerar lá os números, e aí você posiciona as pecinhas iniciais e depois dá para a criança jogar, auxiliando ou não elas. Interessante seria você auxiliar no primeiro jogo, depois ela ir fazendo, para ela pegando o jeito de, entendendo que cada animal só pode ocorrer uma vez na coluna, na linha e em cada espaço. Uma vez que ela tenha essa definição, ela vai, por eliminação, ela vai colocando as pecinhas. É um jogo bastante interessante, pessoal. Sudoku, recomendo para criança. E você acha assim, desde os mais básicos, tabuleiro 4x4, que é extremamente simples, até os mais complicados. Então dá para você evoluir em cima desse jogo aqui. E aí você faz do jeito que você achar interessante. Nós fizemos coloridos com tampinha, sem o tabuleiro é a própria tampa. E nós fizemos com o tabuleiro que nós imprimimos, animaizinhos e cores. Então tá aí a dica. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo e mais essa dica que a gente está dando para vocês. Um abraço para todos.